A paz do Senhor, jovens, meu nome é Larissa. A paz do Senhor, jovens, eu sou o pastor Gideão Carvalho. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Carol. A paz do Senhor, jovens, o meu nome é Pedro. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica localizada em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Estamos muito felizes de podermos estudar juntos mais uma lição da nossa EBD. E você que nos visita, seja muito bem-vindo. Já deixa um comentário, se estiver assistindo ao vivo, coloque de onde você é, porque nós queremos te conhecer. Antes da gente começar, eu peço que você dê um like nesse vídeo, que você também se inscreva em nosso canal, marque o sininho para você receber as nossas notificações e participe do chat, interaja conosco. Vai ser muito legal a gente ter a sua participação nesta aula. E hoje, na lição de número 5, nós vamos estudar sobre o início do cerco de Jerusalém. Jovens, os objetivos da nossa aula de hoje é compreender que o ministério profético de Jeremias se deu em um tempo completamente diferente do nosso, destacar o início do cerco babilônico e as suas causas e mostrar que prevenir é mais sábio do que remediar. Então vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia e quero te pedir para que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Rafaela e estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe que se encontra em Jeremias 21, do 1 ao 14. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: Assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros. E ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós, com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem, da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-ei ao fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra essa cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimá-la a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: Quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela. Essa foi a nossa leitura bíblica. E aí, jovens? Você já imaginou viver num contexto onde tudo ao seu redor parece estar desmoronando, mas ainda assim ouvir que há esperança? Foi exatamente isso que o profeta Jeremias viveu e anunciou. Ele anunciou que o juízo de Deus viria e realmente estava vindo. Algumas informações
históricas. O reino de Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, capital, Samaria, chamado de Reino de Israel. Reino do Sul, capital, Jerusalém, chamado de Reino de Judá. O Reino do Norte foi levado cativo no ano 722 a.C. pela Síria. E qual foi o motivo? O motivo foi que eles eram idólatras. E apesar de Deus levantar profetas e falar com eles, eles não deram a mínima. Então, eles foram para o cativeiro. E agora, o que estava acontecendo com o Reino do Sul? Estava indo pelo mesmo caminho. Só que Jeremias viveu nesse período, nesse tempo, estava profetizando para eles e dizendo o seguinte para eles: olha, tomem cuidado. Aquilo que aconteceu com o Reino do Norte vai acontecer também aqui no Reino do Sul. Vocês, ou nós, dizia ele, não somos melhores do que os nossos irmãos que foram para o cativeiro. E a Babilônia estava chegando perto, pronta para poder fazer o que fizeram os assírios com o Reino do Norte. Mas apesar de Jeremias profetizar e alertar o povo, ele também trazia uma mensagem de esperança, porque ainda havia uma esperança. E aquele povo que iria para o cativeiro, um dia eles retornariam, porque o Senhor haveria de cumprir todas as suas promessas com o seu povo. Gente de todos os lugares, até mesmo os que normalmente nem conseguiriam fazer uma viagem, como cegos, coxos e mulheres grávidas, retornariam. Em Jeremias 31, 7 e 8 diz assim: porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Eis que trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. E esse retorno do povo ia ser algo tão grandioso e tão poderoso que ia deixar o êxodo lá no Egito no passado mesmo. E não para por aí, seria o começo de uma nova era, uma nova história para o povo de Deus. Um tempo de bênçãos que não teria fim, com o povo finalmente andando da maneira correta diante de Deus. Como Deus diz através de Jeremias: fixareis meus olhos sobre eles para o seu bem, e os trarei de volta a essa terra, e eu os edificarei, plantarei e não arrancarei mais. Deus fala que lhes daria um novo coração, um coração capaz de conhecer a Ele e compreender que Ele era o Deus. O Senhor novamente diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Nessa lição, nós vamos ver como tudo isso que Jeremias profetizou começou a se cumprir e o que essa mensagem de Jeremias tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje. Então vamos para o primeiro tópico da lição, conhecendo a história. Eu quero fazer um desafio para você, jovem. Para você que estudou a lição. Você estudou essa lição, não estudou? Então, o desafio é o seguinte: eu queria que você colocasse um comentário sobre o rei Zedequias. Qualquer comentário que fosse sobre ele, que falasse um pouquinho sobre ele, sobre a sua história, como é que ele era, se ele era casado, se tinha filhos, quando começou a reinar. O que você souber de Zedequias, coloque aí no chat. Ele não é um personagem, digamos assim, tão conhecido, mas para quem estudou a lição, sabe alguma coisa sobre ele. Vamos lá? Enquanto o pessoal interage aí no chat, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as curiosidades e características sobre o rei Zedequias. Número 1, ele foi o último rei de Judá antes da queda definitiva de Jerusalém. O ponto número 2 é que ele teve a oportunidade de fazer o que era certo, mas ele escolheu o caminho errado. Larissa, será que algum dos nossos jovens teve a oportunidade e fez a mesma escolha? O ponto 3 é que o seu nome verdadeiro era Matanias. O ponto número 4 é que ele era o filho mais novo do rei Josias, com Amutal. O tópico número 5 é que ele era um rei considerado fraco e indeciso, e ele buscava conselhos de Jeremias em segredo, mas não colocava em prática tudo que ouvia. O tópico número 6 é que os seus filhos eles foram mortos diante de seus olhos pelo próprio Nabucodonosor, e logo após ele foi cegado pelo mesmo, acorrentado e levado para a Babilônia. E o último tópico é que quando Nabucodonosor, o próprio rei da Babilônia, invadiu Judá e tirou do trono Joaquim, que era sobrinho de Matanias, ele decidiu colocar Matanias como rei, e foi aí que ele mudou
o nome dele para Zedequias. Muito bem, esse trono ele não veio de graça. Zedequias ele teve que fazer uma aliança com Nabucodonosor e jurar fidelidade a ele. E isso lhe custou muito caro. Ele começou a reinar com apenas 21 anos e permaneceu por 9 anos no reinado. Só que mesmo recebendo muitos alertas de Deus através do profeta Jeremias, ele não deu ouvidos à voz de Deus. Ele se rebelou contra a Babilônia, quebrou a aliança que tinha feito e ignorou totalmente a voz de Deus. E 2 Crônicas 36:12 declara sobre ele bem assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Quem ousaria se levantar contra o grande império babilônico, o grande e temível Nabucodonosor? Zedequias. Pois é, Zedequias ousou afrontar o poderoso Nabucodonosor. Nabucodonosor então envia o seu exército e cerca Judá, cerca Jerusalém por 2 anos. Agora imagine, uma cidade cercada por 2 anos. Não entra comida, não entra nenhum tipo de alimentação e o medo tomou conta de todos, porque a destruição estava prestes a chegar. E aí pensamos, tudo isso poderia ter sido evitado se Zedequias tivesse obedecido Nabucodonosor e mantido a sua aliança com ele. O que percebemos é que Zedequias ele estava muito mais interessado em política e no poder do que em obedecer à voz de Deus e manter a nação voltada para o Senhor. Então, quando ele fez isso, ele acabou prejudicando toda a nação e, por conta disso, Nabucodonosor invade Judá, invade o Reino do Sul e leva todo mundo cativo para a Babilônia. E essa história é um baita alerta pra gente, principalmente enquanto jovens. Algumas lições que a gente pode tirar é que quando Deus fala, a gente precisa ouvir. E Deus tem falado a nós de diversas maneiras, através da sua palavra, através dos nossos pastores, lideranças, através do relacionamento pessoal com o próprio Deus, ele também fala conosco e precisamos saber obedecer. Outra lição que podemos tirar é que fazer alianças e depois quebrá-las tem consequências, principalmente quando envolve compromisso com o nosso Deus. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. E a gente vê isso muito claro na vida de Zedequias. Ele plantou o mal, ele plantou desobediência e depois colheu morte e consequências terríveis. Uma outra lição é que estar em posição de liderança não significa isenção de consequências, ou também não é sinal de uma liberdade total. É, na verdade, uma responsabilidade diante de Deus. Então, nós podemos reforçar a partir dessa história que obedecer pode até parecer difícil às vezes, mas desobedecer tem um preço muito mais alto. Zedequias teve a chance de marcar a história de uma forma diferente. Talvez, se ele tivesse obedecido, nós estaríamos contando um outro desfecho, mas ele preferiu seguir a sua própria vontade. E hoje ele está sendo um exemplo negativo aqui para nós. Olá, jovens! Meu nome é Emily e sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso quadro Caminhando pela História. Hoje nós vamos voltar no tempo e conhecer o que aconteceu nos dias do profeta Jeremias, quando começou o cerco de Jerusalém. O ministério de Jeremias aconteceu em uma época muito turbulenta, cheia de mudanças no trono de Judá. Vamos entender rapidinho essa linha do tempo. Primeiro, o rei Josias, lembrado como um homem temente a Deus, reinou de 641 a 609 a.C. Depois dele veio Joacás, que reinou 3 meses. Em seguida, subiu ao trono Jeoaquim, que ficou 11 anos como rei. Logo depois, Jeoaquim, ou Joaquim, governou apenas 3 meses. E por fim, o último rei de Judá, Zedequias, que permaneceu no trono por 11 anos. Era nesse cenário de instabilidade que Jeremias anunciava a palavra de Deus. E aí, você já percebeu como quando a liderança está perdida, todo o povo sofre as consequências? Agora, vamos falar sobre as invasões da Babilônia. Foram 3 ao todo. A primeira invasão foi em 605 a.C., durante o reinado de Jeoaquim. Ele rejeitou a mensagem de Deus, rasgou e queimou o rolo escrito por Jeremias. Resultado,
foi duramente julgado pelo Senhor. É nessa invasão que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Já a segunda invasão aconteceu em 505 a.C., no reinado de Joaquim. Nabucodonosor levou para a Babilônia utensílios do templo, além do rei, sua mãe, príncipes, oficiais e artesãos. Cerca de 10.000 pessoas foram deportadas, incluindo o profeta Ezequiel. Imagine só perder sua cidade, seus líderes e até os objetos sagrados da casa de Deus. Depois da morte de Joaquim, quem assumiu foi Zedequias, escolhido por Nabucodonosor. Mas sabe qual foi o problema? Ele não se humilhou diante de Deus. Se rebelou contra a Babilônia, quebrou a aliança que tinha feito e levou o povo para o mesmo caminho de desobediência. O resultado? O inimigo voltou com força total. A cidade foi cercada, veio a fome, o medo e depois de 2 anos, Jerusalém caiu. Tudo isso já tinha sido profetizado. Mais de 150 anos antes, Isaías já havia anunciado que Judá e seus filhos seriam levados para a Babilônia, como diz em Isaías 39, dos versos 6 ao 7. Mas o povo não quis ouvir. Essa é a história do início do cerco de Jerusalém. Um tempo de juízo, mas também um alerta para todos nós. Quando escolhemos não ouvir a voz de Deus, as consequências chegam. Mas lembre-se, mesmo em meio ao juízo, o Senhor sempre oferece esperança e restauração àqueles que se voltam a Ele. E esse foi o nosso Caminhando pela História. E aí, o que mais chamou a sua atenção nessa parte da história de Judá? Deixa nos comentários e até a próxima. Bom, Zedequias teve a chance de fazer o certo, mas ele escolheu voluntariamente fazer o que era errado. E trazendo esse exemplo para os nossos dias, que escolhas vocês acham que um jovem pode fazer hoje que parecem ser escolhas boas, mas que na verdade trazem consequências ruins depois? Coisas que podem parecer boas, mas trazem consequências ruins. Eu gostaria de citar aqui a seguinte situação: um namoro ou então cortejar, quando isso está atrapalhando a vida espiritual. A gente sabe muito bem que muitos relacionamentos não são benéficos e as pessoas acabam se envolvendo emocionalmente, sentimentalmente, e esse envolvimento muitas vezes acaba se tornando uma coisa ruim para a pessoa. Ela deixa de praticar as obras de Deus, as obras espirituais, ela deixa de avançar, de progredir espiritualmente por conta desse tipo de relacionamento. Então, eu penso que o namoro, sobretudo julgo desigual, pode trazer problemas sérios para a vida espiritual de um jovem. Esse é um ponto de atenção que nós devemos ter. Inclusive, quando eu era jovem, tive um relacionamento que hoje chamaríamos de cortejar, corte, e que me trouxe muitos prejuízos espirituais. Minha vida ficou assim estagnada, não avançava. E aí, depois que terminei esse relacionamento, eu vi que a minha vida espiritual teve um salto gigantesco. Então, relacionamentos podem afetar a sua vida espiritual. No início pode parecer bom, mas depois vem o prejuízo. Outro ponto também são as más amizades. Temos que ter cuidado com isso. As más amizades muitas vezes podem levar o jovem para o pecado, falando mais especificamente para a violência, para o sexo, para as drogas. E isso vai trazer enormes prejuízos espirituais e muitas vezes até afastar o jovem da presença de Deus. Então, caminhar com pessoas rebeldes vai trazer péssimos resultados para a sua vida espiritual. Dando sequência aqui ao nosso estudo, por muitas vezes nós negociamos valores estabelecidos por Deus e nós escolhemos ignorar os conselhos de quem tem mais experiência que a gente, achando que sabe de tudo. E por muitas vezes, pelo próprio orgulho, nós não conseguimos perceber que, no fundo, as advertências elas realmente faziam sentido. Inclusive, Pedro, na sua carta, deixa um ensinamento desse para nós. Ele diz: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, aquelas pessoas que têm mais experiência que a gente, que já viveram mais do que a gente. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sobre isso, é importante a gente dizer que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Aliás, a palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores, nossos líderes, porque eles velam pelas nossas almas e haverão de dar contas delas. Então, obedeça aos seus pastores. Se você não obedecer, certamente você terá consequências terríveis na sua vida. Uma coisa que nós não levamos tão a sério por muitas das vezes é subestimar
pequenos pecados. A gente pensa, não tem problema só uma vez. Às vezes, Larissa, a gente pensa, vou escutar tal música aqui, vou fazer uma pequena mentirinha pra minha mãe ali, vou esconder tal coisa ali. Quando a gente vê, a gente já tá completamente afundado, entre aspas, nesses pequenos pecados, mas isso abre porta para um estilo de vida completamente difícil de abandonar. Quando nós vemos, nós estamos completamente mergulhados no lamaçal do pecado. Carol, muito importante isso que você falou. Inclusive tem uma ilustração que diz assim, se a gente não matar as pequenas cobrinhas que tenta entrar em nosso coração, amanhã a gente vai ter que lidar com serpentes. Então, quer dizer, pequenos pecados, cobrinhas. E se a gente não eliminar essas cobrinhas, amanhã você vai estar tratando com uma grande serpente e vai ser muito mais difícil. Então, não existe pecadinho nem pecadão. O pecadinho vai abrir porta para pecados graves na sua vida. Outras duas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção é buscar o prazer imediato e a negligência com a vida espiritual. Gastar tempo demais com as redes sociais, se distrair com festas, vícios, pode parecer muito divertido e satisfatório na hora, mas no fim de tudo, vão trazer consequências terríveis para a sua vida. E com isso a gente vê que uma coisa anda ligada na outra, porque com a busca desses prazeres imediatos, você automaticamente começa a negligenciar as coisas espirituais, passando a trocar a oração pelas redes sociais, trocar a leitura da Bíblia por prazeres passageiros. Outro exemplo também é aquele jeitinho que costuma se dar para algumas coisas. Algumas pessoas chamam do tal jeitinho brasileiro. Mas esse jeitinho, na verdade, é só uma justificativa para mentiras, falcatruas, trapaças, em situações que você acha que vai resolver rápido ali, mas depois você irá colher consequências sérias de uma falta de caráter e também falta de confiança. E também você se importar demais com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. O sucesso acima da fé. Buscar fama, seguidores, curtidas, status. E aqui eu não estou falando necessariamente só de riquezas, mas de buscar um status, em querer parecer ser alguma coisa e deixar de lado as coisas de Deus, deixar de lado o buscar o reino de Deus. Estamos aqui com a Francine. Francine. Fato ou fake? Jeremias foi chamado como profeta ainda muito jovem. Verdade, no início do capítulo de Jeremias, o livro de Jeremias, afirma que ele foi chamado aos 9 anos de idade. Estamos aqui com a Raíssa. Raíssa. O povo de Judá sempre ouviu as advertências de Jeremias e seguia com perfeição. É fake, porque uma das profecias de Jeremias era que o povo estava com o coração endurecido, porém eles não quiseram ouvir. Estamos aqui com o Alisson. Alisson. Fato ou fake? Jeremias profetizou apenas destruição total, sem nenhuma palavra de esperança. É fake. Bom, através de Jeremias, apesar de o livro ter um enfoque muito na justiça de Deus, né, justiça divina contra o Israel, né, Deus também mostrava misericórdia, né, caso o povo se arrependesse e se voltasse ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Estamos aqui com o Patrick. Patrick. Fato ou fake? A destruição de Jerusalém teria sido evitada se Zedequias tivesse se arrependido junto com o povo. Fato. O Senhor, ele sempre nos exorta para o nosso arrependimento, mas cabe a nós realmente queremos nos arrepender ou não. Então ali ele não quis, ele preferiu a soberba dele, então o Senhor veio com a justiça dele. Vamos falar agora sobre o início do cerco de Jerusalém e sobre as suas causas. Então, o povo de Judá rejeitou as mensagens de arrependimento trazidas tanto por Jeremias como também pelos outros profetas, chegando a maltratá-los e a desprezá-los. Zedequias, ele se rebelou contra a Babilônia. Então, no início, ele tinha se aliançado com a Babilônia, mas depois ele se rebelou e isso resultou na invasão e na destruição de Jerusalém. A situação chegou num ponto tão crítico que Deus diz que já não havia mais remédio para aquele povo. Era como se não houvesse mais nada que fizesse aquele povo voltar-se novamente para o Senhor, porque eles endureceram o coração contra Deus.
E o nosso Deus, ele é justo e santo. Ele observando essa situação no Reino do Sul, no Reino de Judá, em Jeremias 17:10 diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então Deus, apesar de ser tolerante, ele haveria de julgar o seu povo. O povo de Deus não ficaria isento de julgamento. Então, como Deus, ele analisa não somente as ações, mas sobretudo as motivações dessas ações, então ele resolveu trazer juízo sobre o Reino do Sul, sobre o Reino de Judá. Podemos nos perguntar, então, por que a invasão e destruição da Babilônia aconteceu, mesmo depois de tantas advertências do profeta Jeremias? Pela persistência do pecado, o povo de Judá, ele estava completamente mergulhado na idolatria e ignorando totalmente a lei do Senhor. O ministério de Jeremias, ele é muito claro e ele enfatiza o arrependimento, que nós estamos falando que é voltar para Deus com humildade e a dependência. Zedequias e Judá, eles resistiram a Deus, mas toda a resistência foi inútil. Em 586 a.C., Jerusalém caiu, os filhos de Zedequias foram mortos e ele foi cegado e levado até a Babilônia. E com isso a gente vê que a justiça de Deus se cumpriu sobre o povo e sobre a família real. Entrando agora no terceiro tópico, prevenir é mais sábio do que remediar. A história nos ensina a aprender com os exemplos corretos, evitar os erros do passado e viver com fidelidade a Deus. Hoje, a igreja precisa orar, vigiar contra toda mornidão espiritual e também contra o pecado, aprendendo com os erros que Israel já cometeu. Uma coisa importante a fazer é lembrarmos das obras gloriosas do Senhor. Israel, durante muito tempo, esqueceu-se do seu Deus e das suas obras poderosas. E Jeremias, então, escreveu em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, em meio à crise, em meio ao caos, vamos nos lembrar daquilo que o Senhor já realizou, porque isso vai trazer esperança para o nosso coração. Jovens, mesmo sem sinceridade, Zedequias ele consultou o profeta esperando que Deus agisse como no passado. Em Jeremias 37:2 diz o seguinte: mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Então Zedequias ele queria muito a ajuda de Deus, jovens, mas não a vontade do próprio Senhor. Não basta buscar a Deus somente em momentos que nós queremos soluções rápidas e práticas. Nós precisamos de um coração disposto a obedecê-lo. Mesmo diante do juízo, havia espaço para o arrependimento. Então, preste bem atenção. Nem tudo está perdido para você. Se algo está errado na sua vida, o que você precisa fazer é se voltar para Deus. É ter fé em meio à crise. Bom, o que nós vimos nessa lição serve como um alerta especial e prático para a igreja dos dias de hoje. O povo de Deus é convocado a reconhecer e a preservar os valores bíblicos de forma a não desagradar a Deus em nada. E isso é feito por meio de uma constante busca pelo arrependimento e também de uma constância em uma vida cristã saudável, com práticas de oração, de leitura da Bíblia, de jejum e também nunca se esquecendo dos feitos do Senhor, clamando sempre por restauração quando necessário. Ei, Miguel! Tudo bem com você? Tudo. Miguel, que bom te encontrar aqui. Eu tava orando por você recentemente e Deus colocou uma coisa no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Eu já te conheço já há muitos anos, somos amigos desde criança, né? E o Senhor tem me falado, Miguel, que você tem feito escolhas que não glorificam o nome dele. Há caminhos que você tem escolhido que vão marcar a sua vida por toda a eternidade. Tem uma coisa, vou te falar a mesma coisa que eu já te falei semana passada. Tá tudo sob o controle. Eu tô simplesmente curtindo a vida. Eu sou jovem, eu tenho ainda meus 20 anos. Eu tenho muito caminho pela frente. Eu posso decidir mudar minha situação de vida quando eu quiser. Quando eu só tiver força para erguer o braço e glorificar o Senhor, eu faço isso. Mas por agora, quero aproveitar enquanto ainda dá tempo. Olha, Miguel, a sua decisão não é uma boa decisão. A Bíblia diz que há caminhos que para um homem como você parecem bons, mas no final só traz destruição. Você agora é jovem e não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã.
A palavra de Deus diz que o jovem deve buscar o Senhor enquanto é tempo. Ninguém te garantiu que você vai viver 100 anos e você vai entregar o seu pior para Deus? Quer saber? Antes que eu me estresse mais com você, eu vou embora, antes que eu faça alguma besteira, e eu vou lá, porque eu já tenho outro compromisso, tem uma festa porque me convidaram. Fica com Deus e tchau, tá? Tchau. Vai com Deus, Miguel. Que Deus te dê mais uma oportunidade. Ah, não. E agora? Todos os amigos que eu tinha, eu perdi. Minha família, eu desobedeci a eles. Eu não tenho mais pra onde ir. Eu perdi todo mundo. Agora eu tenho um vazio grande por dentro. Eu não sinto paz, eu não sinto sossego. Só sinto tristeza. O que era diversão agora tá me destruindo por dentro. O que eu faço, Jesus? O que eu faço? O que eu faço? Não é possível, Miguel. Não é possível. Bom, eu te avisei que isso aconteceria. Mas mesmo agora, se você se arrepender, o Senhor Deus ainda está te dando uma oportunidade. Se você se render aos pés dele e pedir perdão, ele vai restaurar a sua vida. Eu quero mudar, eu quero ouvir a voz de Deus e trilhar o caminho certo. Vamos orar, Miguel. Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Amém. Amém? Olá, jovens! Vamos pensar um pouco em Jeremias, que entregou uma mensagem para um povo rebelde. Uma mensagem dura, um povo que não aceitou a pregação. O que deveríamos fazer quando Deus nos traz uma mensagem dura de arrependimento? É difícil aceitar a correção. A nossa natureza humana não aceita ser corrigida pela palavra de Deus. E Deus é cirúrgico, Deus é incisivo na sua correção à nossa conduta. Por isso, nós precisamos ter um coração humilde, quebrantado para aceitar o tratamento de Deus na nossa vida. Deus fará isso a despeito da gente aceitar ou não aceitar, porque Deus não pedirá permissão a mim ou a você para nos corrigir. Nós precisamos nos humilhar e aceitar a correção que os outros irmãos nos fazem, porque Deus usa primeiramente outras pessoas para que nós sejamos corrigidos. Às vezes, de forma dura, incisiva e de forma que não gostamos, mas tudo isso vai ajudar a gente a crescer se formos humildes e aceitar a correção do Senhor. Diz a Bíblia que Deus corrige os seus filhos porque Ele os ama. E a correção de Deus visa a restauração e visa o nosso crescimento. Deus abençoe vocês. Agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes.
A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que Jeremias anunciava ao povo de Judá? A. Apenas vitória contra os inimigos. B. Que Deus havia esquecido de Israel. C. O juízo de Deus, mas também esperança de restauração. Ou D. Que Nabucodonosor seria derrotado por Zedequias. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, espero que vocês tenham respondido e tenham colocado a letra C, que é a resposta correta. O juízo de Deus, mas também esperança de restauração. Segunda pergunta: qual era o nome verdadeiro de Zedequias antes de ser colocado como rei? A. Matatias. B. Matanias. C. Jeoaquim. Ou D. Azarias. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, olhando para o meu relógio, parece que os nossos 10 segundos já se foram. E se você colocou letra A, Matatias, eu sinto lhe dizer já que você errou, porque na verdade a resposta certa é a letra B, Matanias. Terceira pergunta: por que Jerusalém foi destruída segundo a lição estudada? A. Porque os muros estavam fracos. B. Porque o povo não ouviu a voz de Deus. C. Porque faltavam soldados para defender a cidade. Ou D, porque os babilônios tinham mais armas. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenham respondido no chat e tenham colocado a letra B, que é a resposta correta. Porque o povo não ouviu a voz de Deus. Quarta pergunta: qual foi a principal falha de Zedequias como rei? A. Ser muito jovem para governar. B. Não ouvir os conselhos de Nabucodonosor. C. Ignorar a voz de Deus e se rebelar contra a Babilônia. Ou D. Querer construir um novo templo. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, nosso tempo acabou. E se você colocou letra C, ignorar a voz de Deus e se rebelar contra a Babilônia, meus parabéns, você acertou. Então vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que essa história ensina aos jovens de hoje? A. Que é melhor confiar apenas em si mesmo. B. Que devemos viver sem pensar no futuro. C. Que alianças políticas sempre dão certo. Ou D. Que obedecer a Deus evita consequências ruins. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa da nossa última pergunta é a letra D, que obedecer a Deus evita consequências ruins. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto que foi passado e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. Jovens, então vamos encerrar essa aula com oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma lição no qual o Senhor falou conosco. Nós pedimos para que o Senhor continue se manifestando em nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Tchau! Tchau, jovens! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.
Ó, eu gostei mais do que ela fez do que o Lucas faz, hein? Geralmente a câmera do Lucas, ela fica um pouco mais... Não sei, fica diferente. Mais realista. Ó, opa. Ai, já tá gravando! Agora eu faço academia. Acorrentado e levado para a Babilônia. Quem ousaria se levantar contra o grande império babilônico, o grande e temível Nabucodonosor? Zedequias, né? E a população fica ali, amíngua, sem água, sem... E trazendo esse exemplo... Doutora, hein? E fazendo esse exemplo... Eu vou falar sobre a questão do namoro, cortejar e tal. Isso é o que a gente gosta. Aí, de cortejar, né? De corte. Né? Muito, né? Toda hora vocês me interrompendo também, não vou nunca concluir. Corte rápido. Faca. É Tramontina. No início pode parecer bom, mas depois vem o prejuízo. É por isso que eu não namoro. Somente por isso, gente, que a Larissa não namora. É completamente por isso. Não tô não. Mentira sua. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?